Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs que estão nos ouvindo ou vai nos ouvir, né, mais tarde. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, nós estamos aqui realizando, né, o nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, do Centro Espírita Irmã Laura, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Então, nós vamos dar início à segunda parte do estudo da noite, que nós vamos dar continuidade, né? Fizemos a semana passada a primeira parte e agora a segunda parte. É o capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. Na semana passada nós falamos, ele é dividido em subtítulos, são 5 subtítulos, né? E nós falamos a semana passada o que se deve entender por pobres de espírito, e aquele que se eleva será rebaixado, e mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. E agora a gente vai falar, então, sobre as instruções dos espíritos, que é o orgulho, a humildade e a missão do homem inteligente na Terra. Eu peço a todos que, se quiserem, né, não precisa de ficar com a câmera ligada, se não quiser aparecer, não tem problema, e que aquele que quiser também coloque um copinho de água, porque a água vai ser fluidificada, porque o momento em que nós estamos falando do Evangelho do Cristo, a espiritualidade está trabalhando conosco, ela coordena, né, os espíritos, né, coordenam esse trabalho, no nosso caso a irmã Laura, e com toda certeza estará sendo fluidificada essa água, que serve para a gente também, não só para matar a sede, mas é um alimento para o nosso corpo, principalmente espiritual, né? Então, fiquem à vontade. Eu vou ler uma página inicial, depois faço a prece, e aí, então, dá uma relembrada do que nós estudamos a semana passada, e depois entra no assunto dessa semana, que é as instruções dos espíritos. Eu vou ler um livro, a página de abertura, né? Como é de praxe em todo o estudo e toda a palestra que a gente faz, hoje nós estamos fazendo um estudo. Na realidade, isso aqui eu fui buscar no prefácio do Livro dos Espíritos, onde o Espírito de Verdade vem trazer para a gente uma mensagem. Ela está, como eu disse, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com sons de trombetas, e os cânticos dos anjos lhe associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, né? Lira é aquele objeto com capacidade de encantamento dos seres ao seu redor pela sonoridade agradável. Então, está se referindo à sonoridade com que os espíritos nos chamam, como se fosse um concerto, é o momento, né? Fazei uníssonas vossas vozes, que um hino sagrado, e elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, a mensagem do Espírito de Verdade, e assim, então, a gente, nesse momento, aquele que desejar, feche os olhos para se concentrar melhor,
eleva o pensamento até a Jesus. Se não conseguir imaginá-lo agora, pense na natureza, num lugar tranquilo, num bosque, numa floresta, num campo, numa praia, ouvindo as ondas baterem. Tudo isso é Jesus se manifestando na natureza. Então, quando nós elevamos os nossos pensamentos até a natureza, estamos entrando em contato com o Mestre Jesus, para que a gente possa sentir a tua energia em nós neste momento. Mestre querido, aqui nós nos colocamos à sua disposição, para que seja feita em nós a tua vontade, para que nós possamos aprender um pouco mais do teu evangelho de amor, e muito mais do que aprender, Senhor, que possamos nos esforçar para colocar em prática esses ensinamentos tão bonitos que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem nos trazer. Esses espíritos amigos, iluminados companheiros, espíritos de luz, que estão aqui nos amparando, nos inspirando, nos protegendo e nos intuindo para que nós possamos ter realmente ouvidos de ouvir e olhos de ver. Então, Mestre Jesus, que o Senhor possa estar conosco nesta noite de estudo e que nós possamos aproveitá-la. Em teu nome, Mestre Jesus, em nome dos mentores amigos, em nome de irmã Laura, em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciarmos, então, o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. Como eu disse, né, o nosso estudo dessa noite, Bem-aventurados pobres de espírito, a segunda parte. Mas antes de iniciar o estudo, eu gostaria aqui de me desculpar com vocês. Eu começo, então, esse estudo pedindo desculpa por ter usado um termo errado no estudo da semana passada, quando eu falei, olha a antagonia das palavras orgulho e humildade. O certo é, olha o antagonismo das palavras orgulho e humildade. Uma é oposta à outra. Uma não pode conviver, as duas não podem conviver, né? Conviverem juntas. Então, eu peço desculpas e faço aqui a minha correção. Antagonismo dessas duas palavras, humildade e orgulho. E assim, então, a gente começa relembrando o que é que nós estudamos a semana passada. Vou fazer dar uma relembrada assim bem rápida aqui, só para a gente, quem não assistiu a aula da semana passada, quem não viu ainda, só pegou essa agora, por exemplo, aí pode ficar, né, assim, não ter o ritmo, a noção, porque quem já fez semana passada já vai entender o que eu estou falando, mas eu vou dar uma relembrada rápida. Nós começamos com Emmanuel, no livro Fonte Viva, o item 118, que ele diz o seguinte, abracemos os deveres humildes com devoção, aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Então, o que ele quis dizer? Quando nós somos humildes e entendemos que para a gente conquistar o nosso espaço, principalmente aqui o que nós estamos discutindo espiritual, né, a gente tem que iniciar gradativamente, vai lá do começo, paulatinamente, e a gente vai, então, conseguir um dia alcançar um conhecimento que vai deixar a gente mais tranquilo, mais equilibrado, mais harmonizado diante de todos os problemas da vida. E aí, então, é o primeiro subitem, né? Quando Kardec mostrou para a gente o que se deve entender por pobre de espírito. Eu até falei, né? Que às vezes pobre de espírito a gente acha que é o tolo, é o ingênuo, né? Então, Kardec diz, por pobre de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes. O que é humilde? Aquele que é submisso a Deus, entende que acima de nós existe Deus, né? Causa primária de todas as coisas, né? Então, existe Deus que está acima de nós, né? Então, quando a gente entende isso, é ser humilde, saber que tem uma força maior acima da gente. Por isso, Jesus disse que o reino dos céus é destes pobres de espírito, não os orgulhosos. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples,
Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Então, o reino dos céus, ou do céu, será aberto, né? Nós teremos uma sintonia com o reino do céu quando a gente estiver realmente imbuído dessa simplicidade, né? Dessa humildade. Os orgulhosos, ambiciosos, ainda não estarão nessa condição. E, né, nós alcançaremos como eles também alcançarão. E também depois foi falado sobre aquele que se eleva será rebaixado, que é um outro subitem desse capítulo 7. Então, Jesus ele dá vários exemplos sobre a humildade. Primeiro, ele falou, digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. E também falou, né, quando a mãe de Tiago e João, né, que é a esposa de Zebedeu, ela pediu a Jesus que um sentasse à sua direita, né, um dos seus filhos, sentasse à sua direita e o outro à sua esquerda, no reino de Jesus. E Jesus respondeu, aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Né? Ou seja, nós viemos para servir. Isso o mestre falou, não para ser servido. Às vezes a gente tem essa coisa, né, de querer tudo no momento certo, achamos que somos o dono do mundo, né? Então, seja bem-vindo, tá, Jorge? Então, a gente acha que a gente é o dono do mundo e não entende que a gente veio para servir e não para ser servido. E também ele falou, quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, mas o último. Quando for convidado para uma festa, né, falando a nossa linguagem, vai lá e chega já querendo sentar lá na frente, né? Se no primeiro lugar, se você não foi convidado pelo dono da festa. Mas sente no último, assim você poderá ser chamado pelo dono da festa e será motivo de glória. Né? Você não vai, usando nas nossas palavras, você não vai passar vergonha e você não vai ficar desarmonizado, né? Porque quando a gente sofre uma correção assim em público, a gente, como diz na nossa linguagem, perde o rebolado, né? A gente fica meio, né, desequilibrado e é desagradável. Então, Jesus passa para a gente vários exemplos de humildade e a gente está aí querendo aprender, né? É isso que nós estamos fazendo aqui juntos, querendo aprender. E depois nós falamos também sobre os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Precisamos entender que os humildes são os que se humilham. Né? O que é se humilhar? É ser submisso a Deus. Né? A gente está se humilhar, eu vou me vergonhar diante, né, de uma situação. Não, é ser submisso a Deus, acreditar que acima de nós tem Deus. Né? Claro, não estamos falando de Deus que é o nosso Pai maior, mas tem Jesus, né, que é o nosso mestre, que é o nosso governador espiritual. Então, acima de todos nós, inclusive de Jesus, tem Deus, que é o Pai maior. Então, nós entendemos isso, isso é uma demonstração de humildade. Consideram, né, se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros. A gente se iguala aos outros, porque todos somos irmãos. E os doutos, né, que até que eu usei, falei que antigamente era os sábios, mas era sinônimo de sabichão, né? São os orgulhosos, envaidecidos com seu saber mundano, que se julgam prudentes e assim negam até Deus. A gente vai hoje entender muitas coisas que essas orientações dos espíritos, né, que são as instruções dos espíritos, ela vai trazer para a gente, né, esses amigos espirituais, várias explicações sobre a humildade, sobre a situação que, embora foi feito em 1862, né, essas 1860, 1862, essas orientações desses espíritos, tem muito a ver com o nosso dia a dia, né, está muito atual.
Então, depois de nós relembrarmos o que estudamos na, na aula, na semana passada, né, nós vamos, então, agora falar sobre as instruções dos Espíritos. Vamos começar a segunda parte, então, do Bem-aventurados pobres de espírito. Para quem ainda é novo, né, na doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, foram algumas partes que Kardec, né, e a espiritualidade orientou Kardec, retirou isso da Bíblia, né? Isso é uma das coisas que às vezes as pessoas perguntam, o Espírito lê a Bíblia? Lê sim. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um exemplo claro disso, né? E ele tira ali algumas particularidades que achou, né, que a espiritualidade achou mais importante, né? E colocou, e ele explica, Kardec explica, os Espíritos explicam, e depois dessa explicação inicial de Kardec, tem as instruções dos Espíritos, né? Então, todo o capítulo, se eu não me engano, é só um, que eu acho que não tem, não me lembro qual, mas, assim, de todos os capítulos do Evangelho, que são 30 e poucos capítulos, se não me falha a memória, tá, gente? Ou 28 ou 30 e poucos capítulos, 32, se não me engano. Então, o que acontece? Tem essas instruções dos Espíritos. É muito interessante, porque Kardec dá a opinião, depois eles vêm e nos dá, os Espíritos, né, aquela aula nas suas instruções. Então, é isso que nós vamos fazer agora. E vamos começar com um espírito chamado Lacordaire, né, que vai falar sobre orgulho e a humildade. Vamos, nesse momento, parar para a gente refletir sobre o que o Lacordaire vai nos falar agora, né? Ele começa falando o seguinte: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela vos tem dado. Está falando com a gente, né? Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Será que sem humildade a gente pode ser caridoso? Não, ele diz, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se deve auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. É a famosa capa de santo, né? Que a gente se fica, ele coloca toda essa aparência, mas no coração, ali é que nós demonstramos quem nós somos. Lembrai-vos daqueles que nos salvou, que é o nosso mestre, né? Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas, né? Ou seja, o mestre demonstrou, ele que está nos ensinando através dos Espíritos, ele que é o coordenador, é o nosso governador espiritual, vem demonstrar essa humildade. E nós, que somos uma gota no oceano diante dos Espíritos puros, né? De toda essa grandeza universal, e a gente ainda se acha no direito de ter orgulho, que nós possamos fazer essa análise. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos, as riquezas, são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura que a do pobre, como se tivesse diferença a nossa condição social. Semana passada mesmo a gente falou sobre aquela parábola, né, do rico e Lázaro. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus los retira, o acusam de injustiça. Então, eles acham que né, essas pessoas... quando eu falo assim, não estou falando só dos ricos, não, estou falando da gente mesmo, que às vezes nem rico vamos colocar uma condição social tão elevada, e se acha, né? Então, a gente se esquece que aquilo ali que nós temos na vida, inclusive o nosso corpo físico, né? Se é belo ou não é belo, se é isso ou é aquilo, somos apenas usufrutuários, não é nosso, isso não nos pertence. São instrumentos que Deus nos dá para que possamos crescer, são ferramentas para que a gente possa trabalhar e
cuidar desses talentos recebidos, né, para transformá-los em coisas boas para nós e para a humanidade. Julgam que os títulos, né, lhes são devidos pelo que, quando Deus os retira, acusa de injustiça, como já havia lido. Daí ele fala, irrisão, zombaria e cegueira, né? Pois então Deus os distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ou seja, nós sabemos disso, nós que estudamos a doutrina espírita, a gente sabe, através da reencarnação, que hoje estamos numa condição, às vezes, favorável. Na próxima encarnação, eu vou estar numa outra condição, porque eu tenho que aprender tudo. Eu posso ser hoje, estar no sexo masculino, e amanhã ser um sexo feminino. Hoje eu posso ser branco, amanhã eu posso ser negro, né? Hoje eu sou negro, amanhã eu posso vir amarelo. Ou seja, não importa, nós vamos experienciar várias atividades para que sejamos espíritos puros, né? Então, se a gente hoje vê uma pessoa necessitada e a gente passa ao largo, não fazemos como o bom samaritano, e aí o que acontece? Amanhã seremos nós, lei de ação e reação. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, né? Rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que vale tanto quanto tu. Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-te o teu orgulho, concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Muita gente faz isso, né? Às vezes até a gente mesmo. Às vezes a gente passa, joga uma moeda lá, opa, não vou nem encostar nessa pessoa. Será que nós somos melhores do que ele? Claro que não, né? Pois que dirás, eu de sangue nobre? Olha só que ignorância, né? Grande da terra, igual a esse miserável, coberto de andrajos, nesses trapos velhos, vã utopia de pseudos filósofos. Se fôssemos iguais, por que eu teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? Aguarde as próximas encarnações, né? E verás. É exato que as vossas vestes não se assemelham, né? Mas despivos ambos, que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue dirás a química, porém. Ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele, que também não hajas pedido esmola? Se não foi nessa encarnação, gente, foi na passada. Pode ter certeza, se não foi na passada e não foi nessa, poderá ser na futura. É isso que a gente tem que parar para fazer essa análise e ver que o orgulho não nos leva a lugar nenhum. Ao contrário, dificulta, né? Dificulta o nosso crescimento espiritual. Que não a pedirás um dia nessa esmola a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? A gente está cansado de ver exemplos aí, não só em outras encarnações, nessa mesmo. Gente que esnoba e humilha as pessoas, e são riquíssimos e morrem na pobreza, né? Ali humilhado, nesse sentido, né? De estar humilhado diante daquilo, diante do seu orgulho, né? Não desaparece quando se extingue o corpo, o envoltório perecível do teu espírito? Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como nenhum homem. Eu até brinco e costumo dizer o seguinte, olha, quando nós desencarnarmos, quando nós morrermos, se eu tiver dinheiro ou não tiver dinheiro, né? Se eu tenho uma condição social boa ou se eu sou paupérrimo, né? Se eu sou branco ou sou negro, ou sou amarelo, não importa, não importa. Ninguém vai te perguntar quem foi você quando você chegar na espiritualidade, né?
qual foi sua condição social, vai perguntar o que fizestes com o talento que eu te dei, né? O que você fez para hoje merecer, como o mendigo que ficou acima do lado do rico, né? Então, o que nós estamos fazendo? Então, a morte, como eu falei, eu costumo brincar e falar isso, quando a gente desencarnar, meu amigo, nosso corpo vai lá ser consumido pelos vermes, e dai graças a Deus, porque aquilo que você usufruiu para viver a sua experiência de encarnada, hoje está alimentando vários outros organismos, vários outros animais. Então, dai graças ainda, né? Que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje e a qualquer hora, né? Ou seja, a morte. Se te enterras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás, principalmente depois, né, do desencarne, se ainda você mantiver esse orgulho com você, porque quando a gente desencarna, a gente continua sendo o mesmo, então, com toda certeza, você vai sofrer muito mais que aquele que já conseguiu trabalhar um pouco o teu orgulho, o teu egoísmo. Na balança divina, são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modifico os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, olha, ele vai dando vários exemplos, né? Agora ele fala, pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te, para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti. Assim está falando lá Cordério, né? Quão nobremente santa és, quão grande aos meus olhos. Espere e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. Por isso Jesus disse, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E tu, donzela, ó, outro exemplo, ele falando, e tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos, tem-lhe confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração, também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra? Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Ó, cala-te, criança. Se soubesse quantas lágrimas e dores inonimáveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o teu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brandas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo, onde ficarias perdida a aguardar a punição no outro. Olha só, né? O que ele vem nos falar. Isso aí me lembrou, no nosso dia atual, né? Aqueles que olham o Facebook, vê aquele que só coloca coisas boas e só felicidade, e a gente, às vezes, tem pessoas, né, que ficam olhando o Facebook e sonham em ser igual aquele que se manifestou no Face, e vai ver, é um sofrimento, às vezes aquela pessoa está passando por determinadas situações, ou está deixando transbordar o seu orgulho, que se não tiver, nesse momento, né, passando por esses conflitos internos,
ou esses conflitos existenciais, vai ser no futuro, vai ser quando desencarnar, porque não aproveitou a oportunidade dada de trabalhar no seu egoísmo, no seu orgulho. E ele continua, todos vós que dos homens sofreis injustiça, sede indulgentes. Olha só, né? Como Jesus falou, se bater uma face, ofereça a outra, né? Que sofre injustiça, ainda sede indulgentes, né? Perdoe para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pela calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova, que vos importam as calúnias do mundo. Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-lo compensar? Ou seja, se eu estou certo, não tem que acreditar, tem hora que é melhor a gente preferir estar certo do que ser feliz, né? Vou querer provar que eu estou certo, se eu sei que eu estou certo, então cale-se, deixa a pessoa falar que a calúnia não vai encontrar, meu campo psíquico não estará receptível para essas calúnias. Se é puro o vosso proceder, né? Então, não pode Deus vô-las compensar, como eu já falei, suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Oh, meu Deus, será preciso que o Cristo volte pela segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esqueceram, olvidaram? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que consurpam a tua casa que é unicamente de oração, né? Essa casa que hoje nós podemos entender que a casa é o nosso corpo, essa é a casa do Pai, né? O nosso corpo, o nosso espírito, aqui que ele vai se manifestar, não num templo construído de alvenaria, de pedra, não, aqui o Pai tem que estar conosco em qualquer lugar, e não num lugar, né, circunscrito. E quem sabe, ó homens, se não o renegarias como outrora, se Jesus viesse. Com certeza nós faríamos isso. Caso Deus vos concedesse essa graça dele retornar, chamar-lhe-eis blasfemador, como foi chamado na época, até foi crucificado, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. Isso a gente está cansado de ver, e às vezes nos comportamos como os fariseus modernos, né? O que eram os fariseus? É aqueles que apresentavam grande severidade de princípio, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam os costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegar aos seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuía além das exterioridades e da ostentação. Hoje nós vemos muito disso, né? E como eu volto a repetir, às vezes nós nos comportamos como os fariseus modernos, aparentamos para as pessoas, né, que somos aquele que tem fé e acredita e palavras bonitas, mas atitudes zero. Então, que a gente possa fazer essa reflexão para a gente se modificar, né? E ele continua dizendo, homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós outros, né, falando dos judeus da época, né, e ele fala, o Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos, concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo, o Deus que fabricaste ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. É o que nós fazemos hoje. Hoje, nossos bezerros de ouro é a gente né, aparentar uma pessoa do bem, chegar lá, subir ao púlpito, né, no púlpito e falar de Deus e de Jesus, mas quando saio dali, vou para minha casa, eu não me comporto como tal perante a minha família, perante a sociedade.
é isso que a gente está construindo, esse bezerro de ouro dentro de nós. Ainda estamos nos comportando como há 2.000 anos atrás, né? Ou melhor, 2.000 anos não, mais ou menos 3.500, 4.000 anos na época de Moisés. Então, é quando foi construído esse bezerro de ouro, e é o bezerro de ouro que a gente leva dentro da gente, as nossas imperfeições que a gente quer aparentar. Nós cansamos de ver isso aí, a gente cansa de ver. E não importa que vejamos nos outros, importa que aquilo que a gente, né, que nós estamos vendo em nós, que a gente possa modificar, porque aos outros, isso aí é um problema dele. Agora, o que está em nós é um problema nosso. Despertai, meus irmãos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações, sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazer o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e terei o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá a ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que os profetas se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer, que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, a caridade e a fraternidade. Ou seja, hoje nós temos, né, os judeus tiveram a Moisés e depois Jesus, né, e os cristãos deram continuidade ao trabalho do mestre. E hoje vem a doutrina espírita descobrir, tirar este véu de incertezas, e às vezes nós não aproveitamos a oportunidade. Então, que a gente possa abrir os olhos, é o momento da nossa transformação. Então, ele termina dizendo o seguinte: então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre, depois que a gente se comportar dessa maneira, porque o mundo também vai evoluir. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos, então nos vos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós, que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. E ele termina dizendo, assim seja. Então, essa instrução dos Espíritos vem mostrar para a gente as nossas dificuldades e que nós possamos aprender a trabalhar, aproveitando, né, essa doutrina consoladora, que foi o capítulo que o nosso irmão Jorge Caldeira deu para a gente, né, o estudo, e vem mostrar para a gente que ele nos consola, e também mostrar que ele é a terceira revelação, porque Jesus retorna através, né, dessa doutrina maravilhosa, nos dando essas instruções, como eu li no início do nosso estudo desta noite. Então, depois vem o espírito Adolfo, bispo de Argel, dizer para a gente, também falando sobre orgulho e a humildade: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Lei de ação e reação. Estou colhendo o que eu plantei. Desprezastes a santa e divina moral do Cristo, não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados, generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com orgulho? Foi aquilo que eu falei lá, né? O antagonismo entre o orgulho e a humildade. Não pode existir, né? A ser benevolente, para ser benevolente eu tenho que ser humilde. Então, como
trabalhar com com esse antagonismo, orgulho, humildade, eu tenho que, para deixar sobressair a humildade, abafar esse orgulho que está em mim. O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar a funestas consequências. Um único meio de se vos oferece para isso, mas infalível, tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseando em sua interpretação. Então, está aí a lei do Cristo, né? Como eu falei. Tem aí a doutrina espírita para abrir os nossos olhos. Não finjamos que nada está acontecendo, que nós agora, eu brinco, costumo dizer, né? A doutrina espírita é um caminho sem volta, graças a Deus. Porque a partir do momento que a gente começa a conhecer essa doutrina, não tem como dizer, mas eu não sabia, ainda sou um ignorante. Não, agora tu sabes. Porque a vez de ter uma maior estima, em maior estima, o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Então, olha só, a gente ainda está naquela condição de analisar as pessoas pelo que ele demonstra no momento superficialmente, né? Pelo que ele veste, pela sua condição social, né? E enquanto se tem aquele que se destaca, a gente está lá, né? Então, é isso que a gente tem que aprender. Dar o verdadeiro valor a quem merece, e isso só os humildes conseguirão. Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, olha o que eu falei, né? Perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem. Todas as atenções são para ele. Enquanto ao homem de bem que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome que se usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Além da gente não estar trabalhando o nosso orgulho, né? A gente ainda está alimentando o orgulho daquele que se acha, né, poderoso, daquele que se acha que tem uma condição social, né, que pode estar acima da lei, pode até estar acima da lei dos homens, mas nunca acima da lei de Deus. Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida, mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Por que há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão, né? Em vez de auxiliarmos, nos igualarmos, a gente quer ser sempre melhor? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais de tal estado de coisas, é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar, eu até coloquei entre aspas, os soberbos. O castigar de Jesus é você fazer a sua correção, né? Do erro que você cometeu, de deixar exacerbar o seu orgulho. Então, você criou aquela situação, então agora você tem que resolver, né? Você tem que cuidar para resolver, então, essa situação em que você se encontra, trabalhar aquilo que você trouxe dentro de você, né? Aquele orgulho, aquela vaidade, aquele egoísmo, para ser uma pessoa humilde. E aí tudo vai ser visto de uma outra maneira por você, e inclusive as suas companhias espirituais. Se por vezes consentes que eles subam, é para dar tempo à reflexão, a que se emendem sobre os golpes de quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Mas em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus abate completamente, tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto haja subido. Foi o que eu falei, né? Às vezes a pessoa acha que é
que não vai cair, que não, né, vai ser sempre o dono do mundo, e às vezes a queda é fatal. E fecha, então, né, o Adolfo Bispo de Argel, em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz, aqui estão as almas dos que já vivem na terra e que vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. É um tempo passageiro, né? Então, esse orgulho, né? Esse egoísmo, que é ele, diante da eternidade. Então, a gente tem que se trabalhar enquanto há tempo, porque senão o sofrimento será muito maior. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado do céu, que o poderoso da terra, se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos. Eu destaquei aqui, né, os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, né, para demonstrar que as pessoas podem ter dinheiro. O espiritismo não tem nada contra isso, né? Os espíritos não tem nada contra isso. Agora, se eles usam não para ajudar, mas para humilhar, para massacrar aqueles que são, né, mais fracos, mais dependentes, esses sim, né, vão ser reduzidos e serão menores do que foram os teus servos aqui quando encarnados, assim como foi, né, a parábola do rico e Lázaro. E, finalmente, né, a missão do homem inteligente, que é o outro espírito que fala, Ferdinando, não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tende de envaidecer-se. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a sua inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Se fomos agraciados com a inteligência, né, que a gente possa usar para auxiliar aqueles que ainda não conquistaram essa inteligência. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Ou seja, a inteligência que foi lhe dada para auxiliar, ele não está usando com outros fins, não está usando essa ferramenta, esse talento de forma errada, né? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheia de humilhações, até que se curve diante daquele que tudo deve. Infelizmente, muitos a tornam instrumento do orgulho, né, a inteligência, perdição contra si mesmos, né? O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhes concedeu. E assim, então, eu encerro o estudo desta noite com as palavras dos Espíritos, quando ele, na introdução do Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, que diz o seguinte: lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso, né? O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre homem e Deus, entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer
perceptível à luz. Então, que a gente possa fazer essa reflexão nesta noite de estudo, o que nós estamos fazendo conosco e para com o nosso próximo, né? Quando nós deixamos proliferar todas essas imperfeições existentes em nós. E assim, eu agradeço a presença de todos e aqueles também que poderão ver esse estudo no futuro, e abro, então, para vocês a palavra para vocês darem a opinião e para nós encerrarmos nosso estudo. Guilherme, acho que você está querendo falar, pelo seu olhar eu senti isso. Rapaz, eu estou sempre querendo falar. Como vai? Boa noite. Desculpa o pequeno atraso aí no início. Um ponto, eu sempre falo aquilo que me vem à mente num dos pontos que são trabalhados no dia, né? Porque são vários, enfim. A gente demora um pouquinho para absorver, para pensar nisso, porque são questões que nos tocam muito. Mas eu me lembro, essa semana mesmo, até amigo do Anderson também, conversava com o Matheus, um amigo meu que, enfim, professa outra fé, né? Enfim, ele tem alguma outra forma de pensar, e a gente conversava sobre como as religiões, como existem visões diferentes relacionadas ao uso do corpo e ao uso do dinheiro. E, enfim, é engraçado porque no início a gente pensa que as ideias são muito diferentes entre si, mas que na verdade são muito próximas, que, sobretudo em relação à riqueza material, né, que acredito que das religiões mais tradicionais do cristianismo, isso não exista muita diferença, não. Só mesmo as mais recentes, com o neopentecostalismo, que isso deu uma mudada muito grande e que é algo muito sensível para ser trabalhado com calma, com muita sensibilidade, mas é algo que tem que ser trabalhado. O Espiritismo oferece uma grandeza absurda em relação a isso, que nem tão pouco trata a miserabilidade e a renúncia material desassociado daquilo que a gente tratou com o Jorge na semana passada, que é bem-aventurados os que são pobres de espírito, que a gente entender isso, a gente entende que é muito além de materialismo, muito além de você ter ou não ter algo. Ser pobre de espírito envolve algo muito além, mas que não se furta de enfrentar coisas e trabalhar essa ideia, conversar sobre isso. E isso eu acho que vai muito. Eu me lembro também conversando com o Anderson, há tempos atrás, sobre comer ou não comer carne, ser ou não ser vegano, enfim, sobre a compreensão e a tolerância que os espíritos ainda colocam para nós, da nossa evolução, e que, enfim, são degraus, né? A gente também tem que ser muito caridoso com a gente. Isso aí, Guilherme, verdade, cara, às vezes a gente, igual eu falo, né, a evolução, ela é gradativa, né, então também a gente não pode se violentar achando que, agora eu sou espírita, eu vou ser santo, não existe isso, a gente sabe muito bem, né, então a gente vai conquistando cada vez mais, vai passando o tempo, a gente vai notando que a gente vai ficando, né, diferente, a gente vai, pelo menos a gente vai ficando sensibilizado em determinadas situações, e a gente começa a refletir em algumas coisas que antigamente, ou antes de conhecer essa doutrina, a gente não tinha essa noção, né? Não tinha esse valor. Hoje é um valor diferenciado. Falando assim. Eu estava só querendo comentar o seguinte, você estava falando há pouco, e eu me lembrei lá do início dos primeiros capítulos, quando a gente estudou Meu Reino Não É Desse Mundo. A semelhança desses dois capítulos é muito grande. E aí me lembrei daquela passagem daquela rainha de França, que faz um depoimento, né? E quando ela chegou, né, até enquanto você estava falando, eu separei aqui. Rainha eu fui entre os homens, rainha eu esperava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Aí eu vi acima de mim aqueles a quem eu acreditava bem pequenos e que eu desprezava por não ser de sangue nobre.
Então, é mais ou menos o que você falou, sintetizou aí, né? Então, os capítulos vêm batendo na mesma tecla. E como você falou muito bem, eu acho, eu entendo dessa forma, sempre li isso, que não é pecado você ser favorecido nessa existência pelo dinheiro, sabe? Eu confesso até que eu me senti muito culpado muitas vezes. Poxa, meu Deus, por que eu tenho tantas bênçãos enquanto outras estão com pouco? Mas aí a Lúcia, minha esposa, ficava falando, mas tem uma razão de ser. Então a gente trocava ideia sobre isso. E é exatamente isso, a gente já leu, você acabou de falar também, não é pecado, Deus não nos condena, os espíritos não nos condenam por isso. E sim é o uso que você faz dele, né? O empresário, por exemplo, né, o rico empresário, como é que ele trata os seus funcionários? Você na sua casa, como é que você trata a faxineira ou a doméstica que vai te servir, não é? Ou a babá que vai cuidar das suas crianças, não é? Então é isso, não é pecado você ser o dono da casa e ela ser a babá. Você não tem que se sentir mal por isso. Tem que saber como você trata, você é solidário a ela, você tem uma palavra de consolo, você chega junto quando ela precisa. E às vezes ela nem vai te reconhecer isso, tá? Porque eu já passei muitas dessas situações, né? É, já dizia Confúcio, né? Por que me odeias se eu nunca te ajudei? Olha só, por que me odeias se eu nunca te ajudei? Isso é pesado, né? E você então ajuda e a pessoa acaba, no fim das contas, até te odiando. Mas não importa, a gente tem que fazer a nossa parte, né? É isso aí. A gente teve até vários exemplos, né? Eu já também já vivenciei isso. Às vezes pessoas que às vezes têm uma função humilde e, e às vezes ela é mais orgulhosa de quem tem uma função acima dela. Né? Isso é interessante, né? Então a pessoa, com certeza, eu imagino que na encarnação passada deve ter sido poderosa e hoje veio, né, numa condição limitada para que ela pudesse trabalhar esse egoísmo e às vezes tem dificuldade. Então, isso todos nós estamos juntos aqui, independente de qual a condição que nós estejamos, todos nós somos importantes e estamos em crescimento. Tá? Infelizmente, no nosso globo, os nossos reis, né, ainda são o orgulho e o egoísmo. Então, eles acabam sendo muito democráticos, né? Então, se manifestam de tudo quanto é forma possível, né? Se você for para o Japão, ou para a Índia, ou para a China, a gente vai ver que eles são muito similares ao que se tem aqui no Brasil, porque, infelizmente, o ser humano na Terra ainda é dominado por isso, né? Independentemente de onde esteja e de qual classe social ele faça parte. Apesar da gente saber que existem grandes exemplos de humildade, né, nas camadas mais desfavorecidas da sociedade, né? Muitas pessoas nos mostram não só a humildade, mas a confiança em si mesmas e em Deus e a felicidade com aquilo que lhes foi concedido, né, pela espiritualidade. Mas eu queria fazer dois comentários. Primeiro, três, né? Obrigado, João, pela noite de estudos, né? É sempre bom a gente poder estar junto. Foi muito bacana. Esse assunto é um assunto que até hoje me causa um misto de emoções, né? Porque a gente quer ser cada vez mais humilde, mas como vocês falaram, a gente precisa respeitar e se sintonizar com o espírito de sequência das coisas, né? Não adianta você colocar os pés pelas mãos. Você precisa ser cada vez mais humilde, mas a gente sabe que as coisas só funcionam quando a gente respeita o tempo de Deus e a gente consegue se sintonizar com aquilo que Ele tem planejado para a nossa vida, né? Então, é evoluir com consistência e não com rapidez acima de tudo, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. E uma outra questão é como é consoladora a doutrina. Nesses textos fica isso cada vez mais claro. Todos os textos dos espíritos superiores, né, nesse livro, eles trazem para a gente uma responsabilidade, não é? Então, coloca na nossa mão a, a, a opção de ser feliz e nos mostra o caminho para a felicidade. Então, independentemente das atitudes dos outros, a gente te apresenta aqui, apresenta para o João, apresenta para o Anderson, para o Jorge, para o Reginaldo,
para o Washington, para o Guilherme, para todo mundo que vai assistir depois esse estudo, apresenta para a gente a responsabilidade e a capacidade de sermos felizes, não é? Com aquilo que nos é dado do ponto de vista material, com as nossas capacidades intelectuais, não é? Com o nosso corpo físico, não é? Com tudo aquilo que se apresenta na nossa vida é como você falou, né, João? São ferramentas para que a gente tenha condições de evoluir, né? E ainda fala é consolador também porque fala para a gente qual é o verdadeiro problema, né? E o verdadeiro problema não é quando dá errado um plano de negócio que você fez, não é? Não é quando alguém te dá um calote, né? Isso gera problemas que têm solução, não é? Agora, quando você envereda pelo caminho do orgulho, você está indo exatamente no caminho contrário. Então, realmente, né, é depositado em nós a responsabilidade pelo nosso destino, pela nossa própria felicidade, e não há nada melhor do que isso, né, para a gente poder viver e confiar que dá para achar felicidade. Beleza, Anderson. Você está falando, eu me lembrei da parábola dos talentos, né? É isso que o Caldeira falou também. Ó, recebeu um, o outro recebeu dois, o outro recebeu cinco. Ou seja, um era, a gente pode fazer uma analogia, era o subordinado, o outro era o mediano e o outro era o máximo, o top, né? Que recebeu cinco. Aquele um que era o mais humilde, né? Ele poderia ter trabalhado, não trabalhou. E o que recebeu dois transformou em quatro, o que recebeu cinco em 10. Ou seja, então se a gente está se a pessoa está numa posição de, como o Jorge citou, um empresário, está gerando emprego, está sendo honesto, tratando com respeito os seus funcionários, ele está multiplicando os seus talentos, né? Interessante, né? Fala, meu amigo Washington. Tá tudo bem. O mais importante é estar escutando a experiência de cada um, né? O entendimento, que são várias maneiras de entender, né? Então a gente vai só somando. Graças a Deus tivemos umas boas noites de estudo, né? Só mesmo Fala, meu agradecer. amigo. Fala, meu amigo, irmão Reginaldo. O que você tem para falar para a gente aí, amigo? Eu estou muito feliz em participar com vocês dos estudos, né? E às vezes eu li esse capítulo, né, para poder tentar entender e não tinha entendido dessa forma, né, que vocês colocaram aí. Né? Então está sendo muito bom para mim, eu estou vendo com os olhos diferentes e vou continuar o estudo com vocês, ele está muito bom. Beleza, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença. Então, a gente vai fazer a prece de encerramento e aí eu termino a gravação. Eu vou pedir a gentileza, Anderson, de você fazer essa prece. Você pode fazer para a gente, por favor? Você leu minha mente porque eu estava com vontade de fazer a prece hoje. Então, só me dá 10 segundos para poder desligar a luz aqui. Bem, meus irmãos, queridos, aqueles presentes nesse momento e que posteriormente venham acompanhar esses estudos, chegamos, graças a Deus, ao final de mais uma noite de estudos. Agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre e amigo querido de todas as horas, que nos compreende o fundo do coração e que nos mostra pacientemente o caminho da verdadeira vitória, das vitórias que verdadeiramente importam, das vitórias sobre nós mesmos, sobre o nosso orgulho, sobre a nossa incapacidade de amar incondicionalmente. Obrigado, irmã Laura e equipe de espíritos amigos que nos ajudam e auxiliam o nosso mestre querido na execução desses trabalhos divinos. Que a eterna luz que desce desde o céu e chega até a terra e que toca os nossos corações seja o nosso auxílio permanente e que saibamos ouvir a voz do Cristo falando ao nosso coração, às nossas mentes, a nossos espíritos,
e que curam também o nosso corpo. Que seja um restante de semana abençoado para cada um de nós e que saibamos amar mais, de verdade, na companhia de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.